Esse episódio é um oferecimento da Pris Foods, embalagem de qualidade para o seu negócio. Salve, salve galera! Estamos começando mais um Burger no Papo aqui diretamente dos estúdios BNP e hoje eu vou estar com ele, que é estrela da televisão. Quem tem filho aí com certeza já viu. Eu não posso fazer. Eu tenho que parar com isso. Qualquer dia desse alguém vai me pegar de porrada. Pode fazer, não tem problema não. Eu já termino a piada pra vocês. Mas primeiro, antes de eu contar quem é a celebridade que está aqui comigo, depois do episódio anterior, temos entrevistado o Aquaman aqui, né? Agora a gente vai para um novo passo. Mas primeiro eu quero agradecer a galera da CDM Finanças, McCoy's Pickle Factory, Pris Food Embalagens, Speed Foods Distribuidora, o time da Red Bread, com os pãezinhos aí sensacionais para você que tem hamburgueria. E também meu grande parceiro Kaique da Kik Mendes, é o cara que soluciona as dúvidas e as dores e te faz enxergar o marketing de forma descomplicada. Inclusive tem presentinho da Kik Mendes hoje aqui, da CDM. Até a CDM também mandou um... CDM foi bravo, mandou um kitzinho bonitinho aqui para os parceiros também. Toda essa galera faz parte do ecossistema Burger no Papo e se você tá cansado de bater cabeça, de andar sozinho, de não saber o que fazer, de ficar na dúvida, de ter medo, cara, para com isso agora. Chegou, dá a mão aqui que a gente tá junto. Esse time inteiro aí tá aí para te ajudar a desenvolver, levar produtos, soluções e serviços para virar a chave do seu negócio e você viver uma nova realidade em 2026. Então não perde tempo, manda um direct aqui que eu faço questão de te responder pessoalmente e de te acompanhar nesse processo aí com cada um desses parceiros que você precisar. Fechou? A gente vai lá, faz a ponte, vai junto, grita, briga, chora junto. E eu sou bom de chorar, hein? Eu gosto de compra aqui, o pai manja. Mas enfim, voltando aqui para apresentar nossa celebridade, ele que estrelou, já tá o quê? Na versão 3 do filme já, né? Já, acho que lançou recentemente já, até, já lançou, né? Lançou, Eu estou aqui com ele, com o Sullivan do Monstros S.A. Brincadeira. Ele deixou fazer a piada, viu, gente? Só não sou azul. Só não é azul. Por enquanto, pode pintar de azul também, não dá nada. Irmão, eu tô aqui com o Sullivan da Rodrigues Burger, diretamente de Diadema. Hoje, essa semana é o dia do ABC, né? É. O dia do ABC. O Aquaman é lá de São Caetano do Sul. Vamos ver quem vai ser o próximo que vai vir. Vamos ver. Irmão, obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. É da hora assim, a gente conseguir enxergar novas pessoas. A gente sempre tá pesquisando, né? E até pra galera tirar a dúvida da galera. Como é que acontece pra alguém no Burger no Papo? Tem algumas formas, né? Uma, a galera indica. Às vezes você vem aqui, conhece um cara que tem uma história legal e indica. A gente vasculha muito rede social também, então a gente vai olhando, vai vendo as hamburguerias, acha uma história legal, acha uma dinâmica legal ali, chama o cara para vir também. Sim. E tem a galera que manda um direct também, às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas responde, que a correria é louca. Mas manda, gostaria de participar, queria contar um pouco da minha história. E eu quero deixar aberto aqui para vocês que aqui é o lugar do hambúrguer. Então, assim, não tem essa se eu sou pequeno, médio ou grande. Se você sente vontade de contar a sua história, se você fez... Tem gente que não quer contar agora, fala, não, deixa eu chegar em tal ponto tal, e tá tudo bem. Aqui é o espaço para todo mundo. Mas essa resenha tá sempre aberta. Nossa meta é falar com todos os hamburgueiros do Brasil. Não sei se será possível. Não sei se haverá idade até lá, mas vamos embora. Vai dar tempo. Eu preciso acelerar. Eu acho que se eu começasse a fazer um episódio por semana, eu vou fazer esse cálculo depois. Um episódio por dia, talvez rolasse. É hambúrguer, hein? Porque só em São Paulo são mais de, sei lá, quase 10 mil hamburguerias. Não dá, não. Vai demorar uma cota, hein? Pode ser que as últimas você já esteja cabelinho um pouquinho branco, mas... já tô ficando barbuda branco já. Bom, pra gente começar essa resenha aqui, irmão, conta pra gente um pouquinho o que você fazia da vida antes de ter a hamburgueria e por que você resolveu entrar nesse caminho. Certo. Eu tenho 27 anos, né? E antes da hamburgueria eu já empreendia. Eu comecei a empreender com 19 anos de idade. Então já tem quase 9 anos que eu tô nessa loucura aí. Já, né? E aí, quando eu comecei, eu trabalhava com perfumes, trabalhava com marketing multinível. Então nunca tinha vendido nada na vida. Você foi vendedor da Rinodê. Da Rinodê. Olha, a gente tá aqui 6 anos. na Avenida Itaberaba. Quem quiser vir aqui. Brincadeira. Eu não posso julgar não, que eu também fui. Fui 6 anos. Eu 6 fiquei anos direto. 8 meses. Ainda ficou pouquinho, não sofreu tanto, não. Eu sofri bastante. Mas eu saí de... Olha que legal.
Eu saí dessa e aí eu fui pra... Não sei se você lembra de uma que tinha, que era de roupa, chamada Cids. Eu já ouvi falar. Que lançou bem na mesma época também. Aí eu fui pra uma outra com um amigo. Cara, que BO isso, velho. Eu fui convidado pra outras também quando eu saí de lá, mas eu falei, não, esse mundo não é mais pra mim, não, chega. É, mó loucura. Já aprendi o que tinha que aprender já. E aí eu fiquei durante 6 anos lá. Assim, dinheiro, se eu falar que eu ganhei dinheiro, eu sobrevivi. Ganhar dinheiro eu não ganhei. Acontece, você vende, de fato, dá pra Sim. fazer negócio, mas... Sim, no prejuízo você não fica. Porque o cara pega ali pela metade, vende pelo dobro, os caras trabalhar, ele vende, ele ganha dinheiro. Então, quando eu comecei a vender, foi onde meu olho já brilhou pras vendas, porque antigamente eu era CLT. Aí eu falei, cara, vender dá muito mais dinheiro do que eu ficar recebendo R$ 1.200 de salário. Então, meu olho brilhou, aí eu comecei, a gente foi, fiquei 6 anos lá. Só que aí, quando eu saí de lá, eu tava muito mal financeiramente. Eu tava com muitas dívidas, eu tava com quase R$ 100 mil em dívida. Caraca, eu tava velho, quebrado. No nível assim, eu tinha acabado de sair de onde eu morava, porque eu não tinha condição de pagar aluguel. Voltei a morar na casa da mãe, não tinha gás em casa. Eu tava numa situação crítica. E aí foi onde eu vinha pedindo pra Deus a oportunidade, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, só que eu não sabia o quê. Só que uma coisa que eu tinha na minha mente é, emprego eu não arrumo. Emprego eu não vou arrumar. Eu preciso vender alguma coisa, eu preciso fazer algo. Sei lá, esse DNA empreendedor, é Sim. difícil você conseguir. Eu trabalhei durante uns anos também, foram 16 anos trabalhando na indústria, em algumas empresas. Eu sempre tive a vontade de empreender, mas eu tinha medo na época. Não era segurança, não era estabilidade, porque eu sempre fui também muito desbravador no negócio. Então eu não ficava conformado ali com a situação. Eu era sempre inconformado, eu sempre buscava crescer, sempre buscava mais. Mas eu não entendia, eu não conseguia entender que o meu mais, na verdade, não era estar mais ali, era ir empreender, buscar algo fora, entendeu? Algo fora, algo diferente, né? É. E era o mesmo sentimento que eu tinha. Tanto que, assim, eu sempre, desde novo, eu sempre tive vontade de ter muito dinheiro, sabe? Mas nós ter muito dinheiro pra ostentar, pra ser, não, até pra ajudar minha família mesmo, pra prosperar, né? Pra crescer na vida também. E eu não conseguia enxergar isso dentro do emprego. Eu falei, cara, eu trabalhando aqui não dá, não vai. E aí foi quando? Quando eu saí da Rinode, foi onde eu tava quebrado. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Só que sabe quando você já tá de saco cheio do que você faz? Eu não aguentava mais estar na rua vendendo perfume e tal. Eu precisava de algo novo. E aí foi quando eu saí. Aí eu tava quebrado, dívida atrás de dívida, gente ligando, cobrança, eu me enrolei muito. E aí num belo dia eu tava pedindo pra Deus alguma coisa, né? Eu peguei no Facebook e eu vi uma propaganda de hambúrguer. E aí eu lembrei que na casa que eu morava, o vizinho começou a vender lanche. E eu sempre fui muito observador. Eu ficava na varanda de casa e eu via ele toda hora com a moto. Ia e voltava. A mulher dele ficava em casa fazendo lanche e ele ia e voltando com a moto. Falei, cara, esse cara vende, esse negócio dá dinheiro, ele tá fazendo em casa. Só que até então, só pensei. Aí quando eu tava em casa, eu lembro que numa madrugada eu peguei o celular e vi uma propaganda de hambúrguer. Eu não lembro de que marca que era, mas apareceu uma propaganda. Aí eu olhei e na hora deu um estralo na mente. Falei, cara, acho que é um ramo bom. O pessoal lá fazia em casa, ganhava um bom dinheiro, por que não? Sim. E aí foi onde eu tive a ideia. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube, eu fiquei a madrugada inteira, como começar uma hamburgueria do zero, aquela coisa louca. Eu comecei a ver, nossa, eu acho que eu vi mais de 50 vídeos a madrugada inteira. Eu fiquei até 7 horas da manhã vendo vídeo, eu não dormi. Velho. E aí só que eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Você falasse, cara, me arruma R$ 10, eu não tinha. Nem dinheiro de condução eu tinha pra ir pra algum lugar, eu tava literalmente quebrado. E eu falei, cara, mas eu vou começar isso como? Aí a maioria lá, comprar chapa, fritadeira, eu falei, não tem como comprar isso, não tem dinheiro, não tem cartão, não tem credibilidade, não tem mais nada. E aí eu vi um que o cara falou, fazendo hambúrguer na frigideira. Eu falei, porra, uma frigideira eu tenho. E aí foi isso, eu falei, pô, a frigideira eu tenho, a fritadeira eu não tinha. E aí a partir dali, tem um colega meu, inclusive, Antônio, se ele ver esse vídeo, eu vi que ele segue vocês lá, inclusive. Eu já vi ele postando lanche algumas vezes, ele não tinha hamburgueria, só que ele tinha um bar e ele fazia lanche, ele tinha trabalhado em hamburgueria, eu falei, pô, acho que ele tem uma noção de alguma coisa. Aí eu falei com ele, falei, pô, irmão, quero começar uma hamburgueria e tal, será que você consegue me ajudar de alguma forma e tudo mais? Ele falou, não, pô, vem aqui no meu bar que eu vou te ensinar tudo que eu sei. Falei, é isso. No outro dia, nem o dinheiro da condução tinha. Eu peguei o cartão da minha mãe, bilhete único. Aí eu sou de Diadema, eu fui lá no Heliópolis. Caraca. E aí, Heliópolis? Heliópolis e Ipiranga, aquela região ali. E aí foi onde eu fui lá, eu aprendi. Ele me ensinou a fazer a maionese caseira, né? A famosa maionese verde. E ele me passou o contato dos fornecedores. E aí ele me ensinou a fazer o lanche ali. Eu saí de lá decidido. Cheguei em casa, já criei o Instagram da hamburgueria. Não tinha dinheiro pra nada ainda. Coloquei lá, em breve, hamburgueria. Postei no meu, coloquei a cara lá. Eu falei, vou postar aqui. O pessoal começou a seguir. Aí eu coloquei em breve, só que eu não sabia nem quando, nem como que eu ia inaugurar ainda. Mas já criei o Instagram e fui. Aí fiquei no Canva fazendo logo. Tudo foi eu que fiz. O logo, o cardápio, tudo sim na cara mesmo.
E aí foi quando eu comecei. Aí pra começar, como que eu fiz? Eu perguntei pra ele, falei, cara, você acha que eu preciso de quanto só pro primeiro dia? Porque na minha cabeça é assim, como eu vou vender à vista, né? Porque perfume eu vendia muito fiado. Sim. Falei, pô, hambúrguer eu vendo à vista. Então, se eu ter o dinheiro, pelo menos pra inauguração, o dinheiro que entrar ali, aí eu compro mais coisa, aí o negócio vai girando. E aí ele falou, cara, você vai precisar de pelo menos aí uns R$300 pra começar. Aí eu tinha um micro-ondas. Eu olhei pro micro-ondas, o micro-ondas olhou pra mim e eu falei, é você. O micro-ondas correndo dele dentro de casa. Aí foi onde eu peguei e falei, cara, vai ser o micro-ondas. Aí eu tirei umas fotos do micro-ondas e postei pra vender por R$250. Ele tava zerado, tava até no plástico ainda. Eu falei, vai ser ele. Aí eu consegui vender, acho que uns 2, 3 dias eu vendi o micro-ondas. Só que ninguém sabia ainda pra que eu tava vendendo micro-ondas, né? Vendi o micro-ondas por R$250. Aí foi com esse dinheiro que eu fui, com a cara e com a coragem. Aí ele passou o contato do fornecedor, eu fiz uma simulação, lembro que eu comprei. Acho que foi 20 pães só, que foi pro primeiro dia. Que aí tinha que comprar o saco craft, embalagem, essas coisas. Falei, cara. Aí eu lembro que quando eu consegui comprar, eu só tinha dinheiro para 2 quilos de carne, foi o que sobrou. Aí no dia da inauguração, um dia antes, na verdade, eu falei, caraca, e agora? Como que eu vou fazer isso? Essa carne não vai dar para 20 pães e tal. Pode ser que eu não venda, mas pode ser que venda. Aí eu falei, pô, preciso bolar uma estratégia. E o dinheiro também não deu para comprar os refrigerantes. Que eu queria comprar pelo meu, eu coloquei só Coca, Fanta laranja e Fanta uva. Só, o básico, mais nada. A batata eu fritava na panela cheia de óleo, enchia a panela de óleo, tinha que deixar lá ó, um tempo no fogão pro óleo esquentar. Demora, né? E aí foi isso. Aí eu lembro que eu peguei e eu fiz uma estratégia que aí foi, cara, uma ideia que eu tive assim que ali me ajudou muito. E aí foi quando eu vi que o dinheiro ia entrar. Porque eu peguei e postei, eu falei, ó, quem comprar com a gente antecipadamente, antes das 18 horas e fizer o pagamento antecipado, vai ter entrega grátis e vai ganhar uma batata grátis. Por que que eu fiz essa promoção? Porque com o dinheiro que entrasse Pra você antecipado, poder comprar as eu ia coisas. comprar carne e Cara, refrigerante isso aí que foi faltava. matador. Parece ser, ó, pega a dica, hein? Parece ser um negócio bobo, simples, mas diante da diversidade, Sim, você não pode pensar de forma natural. Você tem que, olhar com estratégia e pensar de uma forma como você pensar. Você não conseguiria pensar de forma natural. Tem que pensar, tem que olhar com outros olhos para o negócio. Por quê? sim. Todo mundo, te garanto, a maioria iria parar nisso aí, iria travar nesse ponto. Pô, não vou ter o dinheiro, não, vou vender só os 20 aqui, ou só o que der aqui, Eu vou acabou. arrumar um emprego, aí eu junto o dinheiro pra Junto o tentar dinheiro, fazer alguma coisa. Você foi ali meio que criando engrenagens para alavancar o negócio. Sim. E pensando em solução, né, cara? Porque eu sempre pensei assim, eu lembro que quando eu comentei com a minha mãe, nesse dia que eu fiquei a madrugada inteira tendo a ideia, vendo o vídeo, no dia seguinte eu fui tomar café na casa da minha mãe, eu não tinha nem dormido. E aí minha mãe já sabia que eu tava endividado, cara, eu tava numa situação, assim, extremamente crítica. E é ruim, né, velho? Nossa, demais. E eu já tinha 25 anos de idade, né? Então na minha cabeça era assim, eu falava, pô, eu com 25 anos de idade, sendo que dependia da minha mãe pra comer. Então na minha cabeça isso não encaixava. Eu falava, pesa. não, pô, já morava sozinha há muitos anos, já tinha sido casado, então eu tava extremamente agoniado. Não era uma coisa que eu tava endividado e, nossa, dormindo tranquilo, não. Já fazia noites que eu não dormia. Porque, cara, quem tem caráter não fica bem. Não aguenta. O cara que dorme bem assim, devendo pra todo mundo, mano, é porque o cara não tá nem aí, Não não tá tem nem aí pra caráter, nada. não tem Sim, índole, não tem nada. E isso aí não se compra. É um negócio que você tem ou você não tem. Quem tem, cara, verdade. não consegue ficar em paz. É tanto que se você ver minhas fotos assim da época, cara, o que eu tinha de olheira não tá escrito. Hoje eu tenho, né? Porque empreendedor não dorme direito. É também. outra olheira, né? Só que hoje os problemas são Olheira, diferentes, sabor, graças trabalho. a Deus. E aí eu lembro que quando eu comentei com ela no outro dia, ela olhou pra mim assim, ela falou, ela me chama de Su, né? Minha família toda me chama de Su, porque não tem outro apelido, né? Uhum. Aí ela falou, Su, mas você nunca trabalhou com isso, você não sabe nem fazer um arroz direito, como que você vai trabalhar com hambúrguer? Aí eu falei, pô, mas eu não sabia vender perfume também, né? Eu E aprendi. aprendeu, é isso aí. Falei, aí ela falou, mas se der errado? Eu falei, mãe, se der errado, eu só perdi um micro-ondas e a gente come os lanches. É aí. isso, não vai mudar nada. A gente come os hambúrguer que vai estar aí e eu perdi um micro-ondas. Já tô lascado, o que é mais um, né? E aí foi isso. Aí eu consegui pegar, eu lembro como se fosse ontem, eu consegui R$150 dessas primeiras vendas. Aí meu olho já abriu, eu falei, caraca, eu já consegui 150, eu nem abri ainda. Aí com esse dinheiro eu comprei os refrigerantes e consegui comprar o restante das Como que carnes. você fez pra precificar o hambúrguer? Você botou, tipo, na média da Assim, galera? Você fez alguma eu conta? fiz muito isso. O que eu calculei? Eu comecei a olhar as hamburguerias da região, então fui Aham. procurando Instagram, hamburguerias que eu comprava. Esse casal que vendia do lado de casa também, eu fui ver os valores que eles trabalhavam e eu vi que eles trabalhavam com lanche que era smash, que era uma carne um pouquinho mais Sim. fina, né? Só que eu não entendia nada, não sabia o que era smash. Sim. Aí eu pesquisei o que era smash e falei, pô, acho que eu vou trabalhar dessa maneira, porque talvez eu não vou conseguir a melhor carne. Se eu colocar um hambúrguer de 150 gramas, se é uma carne não tão boa, dá pra perceber mais, né? Sim. Foi agora se é uma carne melhor,
Enfim, aí eu fui na ideia do Smash e eu vi também que era um valor mais em conta. E aí eu lembro que o deles era R$ 28. Aí eu pensei, pô, eu não tenho funcionário, eu não pago aluguel, eu não vou gastar com quase nada, eu consigo ganhar no preço. Então eu coloquei o lanche mais caro deles, que era 28, eu falei, pô, eu consigo fazer por uns 25. E aí foi onde eu fiz a conta, como eu já trabalhei já empreendi, então eu conseguia fazer a conta de custo, de quanto que eu Sim. ia gastar e tal. Então eu fiz a base, eu falei, pô, vou gastar tanto no hambúrguer. Se eu vender nesse valor, ainda tá bom, vou lucrar menos, só que eu vou conquistar o cliente. Então eu precifiquei dessa maneira, sabe? Aí os refrigerantes comprava no mercado mesmo, a refrigerante eu tentei deixar um valor mais em conta. E dos hambúrgueres foi isso. Aí da carne eu já conseguia calcular, sabe? Pô, peguei 1 quilo, a carne é 80 gramas, então eu já conseguia Sim, calcular. sim. Cada carne vai sair 2 e Você pouquinho, fazia toda a tal. estrutura do Então CMV essa dele. noção assim eu já tinha um pouco, mas tudo de cabeça, porque eu não tive muito tempo. Eu lembro que eu fui aprender com ele, acho que foi numa quarta ou numa quinta-feira. Na terça-feira seguinte eu já tava inaugurando. Eu não Caraca, sabia fazer aceleradão. nada. Foi totalmente na loucura. Foi, cara, eu só preciso fazer. E principalmente porque eu lembro que a terça-feira seguinte era dia 20. Aí eu falei, pô, dia 20 meus amigos vai ter dinheiro, então acho que Sim, já já vai a ser um dia galera já bom pra recebe o inaugurar. adiantamento, né? Então fui fazendo. Aí eu lembro que eu vendi o micro-ondas na segunda-feira, eu consegui vender o micro-ondas. Acho que foi isso, segunda-feira eu vendi o micro-ondas. E aí na terça eu já tava com as coisas inaugurando. E aquela loucura, porque assim, como eu tinha pouco pão, pouco estoque, não tinha como eu fazer 3, 4 lanches pra tirar foto, pra provar, pra ver se tá bom de sal, se não tá. Foi tudo literalmente no improviso. Então eu fiz um lanche só, aí com esse lanche eu colocava o queijo, tirava uma foto, tirava o queijo, colocava a salada, tirava outra foto. Eu não fui montando 5 lanches. Ah, vou montar o salada, Até montar o porque, bacon né, e o senão ia cheddar. gastar Não, muito ia gastar insumo, um né? monte de pão, não ia dar. Só tinha Cara, eu vou 20. falar pra você. Pra você aí também, a gente é muito foda, velho. É, Ó, o brasileiro é foda, porque a gente pega uma banda de uma casca de limão e faz sair um doce artesanal absurdo, um negócio foda. Porque essa capacidade de se adaptar, velho. sim. Obviamente, assim, não tô falando que é uma qualidade só do brasileiro, uma facilidade, mas eu sinto. Olha, eu assisto muita coisa de fora, eu vejo muita. E parece que a gente tem um Tem, negocinho a tem esse mais, tem um tempero a mais, molho a né? mais, Sim, né, ali, que a gente dá uma diversificada nas coisas verdade. diferentes. É muito louco. Até quando a gente não tem muito assim, muito recurso, né? Eu sempre fui muito assim, eu falo, cara, eu vou dar o meu melhor com o que eu tenho. Então, É se o isso que eu aí. tenho é a frigideira, vai ser a frigideira. Tanto que assim, na frigideira muita gente falava, nossa, o gosto do seu hambúrguer é diferente. Cara, a dificuldade que eu tive pra sair da frigideira pra chapa, porque na minha Porque. cabeça eu falei, cara, e se o gosto mudar? E se É, começar a não ficar com o mesmo gosto? Se a galera. E você fica naquela, né? Se o pessoal começar a não vai querer comprar mais porque o gosto tá diferente. Ah, será que essa chapa que eu comprei é a melhor? Será que não é? Tanto que até a chapa eu comprei, acho que uns 3 meses depois ainda. Porque eu lembro que eu tava com tanta dívida que o dinheiro entrava, eu pegava uma parte pra repor o estoque, outra parte pra conseguir pagar o pouco do que tinha. certo. E muita gente não entende, né? Então, às vezes você tá devendo, a pessoa não entende, você tá na correria, você tem que investir, então tinha que conseguir equilibrar tudo isso. Porque é diferente quando o cara começa, que nem minha irmã agora, meio que se inspirando em mim, ela tá começando a hamburgueria também na Legal. área dela, aí eu tô ajudando ela. Só que hoje ela já tem uma estrutura um pouco melhor, sabe? Ela conseguiu ter a chapa já de cara, tem isso, tem aquilo, e ela não Não tá vai passar endividada. por uma boa parte dos perrengues que você Então, passou, tanto que que ela até brinca, às vezes ela fala, nossa, Su, mas sobrou 2 quilos de carne, tô com medo de estragar. Eu falo, já perdi 10 e não tinha nem dinheiro pra comprar no outro dia. é foda. Então, O assim, começo eu é acho que a gente, embaçado. a gente vai, como você falou, a gente vai se adaptando, sabe? A gente vai se adaptando. Aí foi quando eu peguei a chapa eu consegui comprar assim também na oportunidade, eu consegui pegar a chapa e a fritadeira. Um amigo meu me vendeu a prazo, ele me oferecendo, eu falei, mano, mas agora não dá, eu tô sem o dinheiro, não dá. Ele falou, mano, faz o seguinte, pega aí E vai e pagando. você vai me pagando, conforme o dinheiro for Ó, sobrando, você vai me isso pagando. aí, cara, principalmente, assim, não é o. Vamos lá, não é um método correto, mas não existe método correto, né? Eu acho que para quem precisa, a frigideira, a panela para fritar a batata, a chapa Sim, em cima do fogão, ou seja lá o que for, para quem precisa, quando você está precisando de fato, é o que tem e é o que funciona. Mas quando a gente está começando, muitas vezes a galera se pega muito na, na situação de pesquisar alguma coisa, vai lá, assiste uns vídeos, não, preciso ter tal chapa, preciso ter tal equipamento. sim, E às vezes você não precisa começar com equipamento novo, você pode começar com equipamento usado. O que mais tem, velho, por aí de anúncio, principalmente nos marketplaces da vida mesmo, nas redes sociais, você vê muita gente anunciando um equipamento que está vendendo mais barato, às vezes não vem num OLX da vida. O ideal é sim. pesquisar bastante e tentar negociar, né? Porque
você às vezes consegue uma flexibilidade igual essa aí que te ajuda a dar os primeiros passos ali. E eu acho que é importante também a pessoa entender o que tá no alcance dela, né? Não querer fazer loucura, né? Sim, pô, se o que dá é essa chapa aqui de 30 centímetros, fazer o quê? Vai ter que ser essa. Vai ter que ser essa. E aí você vai e aí você vai se adaptando. E evolui depois. Sim. E sempre a questão, né, de estar buscando evoluir também, né? Então, cara, beleza, eu comecei na frigideira, mas não queria morrer na frigideira. Eu sabia que eu precisava de uma chapa, de uma fritadeira. Cara, a coifa, eu lembro que era muita gordura em casa. Eu estraguei móveis, mas muita, porque graças a Deus, desde o começo, sempre vendeu bem. Inclusive, eu tava até vendo recentemente um Stories que apareceu a lembrança, que eu lembro que na primeira semana eu vendi 70 lanches. Nossa, pra mim era o estouro, né? Nossa, as duas primeiras semanas eu vendi 140. Hoje, graças a Deus, chega a vender 160 num dia. Que ainda é longe de onde eu quero chegar, mas, pô, comparado a 2 semanas, 140. Isso é importante, viu? A gente ficar sempre. O pessoal fala aquela máxima lá, não tem que ficar olhando para trás. Não, você tem que olhar para trás. Sim. Porque muitas vezes a gente esquece de onde a gente veio, do que a gente já passou, aí acha que tá vivendo uma fase ruim agora, mas olha para trás. Talvez o pior você já tenha passado. E hoje você está vivendo ali sonhos, objetivos, desejos que você lá atrás tinha pedido e você não está nem ligado. Aqui a gente tem o síndrome de ser ingrato com as coisas, de esquecer das coisas, esquecer das coisas muito. O olhar para trás é importante para refrescar a memória do quanto você já evoluiu. Tanto que eu lembro que, cara, meu maior desejo, assim, era ter um ponto, sabe? Eu falo, cara, eu quero um ponto só pra ter a cozinha, só pra tirar a cozinha de casa. Porque você tem ideia do que é você não conseguir pisar descalço na sua casa de tanta gordura? Eu lembro que eu pisava, deslizava, não tinha como. E aí eu não tinha guarda-roupa fechado, era um arara que eu tinha, que eu também não tinha como comprar um guarda-roupa naquele momento. E aí as roupas ficavam expostas. Cara, o que tinha de gordura nas roupas, nossa senhora, não tinha como. O teto totalmente amarelo, as paredes, é uma loucura. Tinha que lavar a casa todo dia, mas lavar mesmo, de esfregar o chão pra conseguir dar conta. Então, assim, eu sempre falo, cara, eu quero um ponto, mas como que eu vou conseguir um ponto? Tem que pagar aluguel, tem que reformar, fazer isso. E aí hoje eu tô já no meu segundo ponto, que aí eu consegui reformar de uma maneira melhor, porque o primeiro ponto que eu peguei, o teto não tinha nem forro. Era só a laje batida, eu falei, cara, mas eu preciso só tirar de casa, preciso sair daqui, vai ser um passo, não é onde eu quero ficar, mas se eu ficar 6 meses aqui, tá bom. E hoje, graças a Deus, tô com um ponto melhor, tem uma cozinha maior, hoje tem a coifa, hoje tem uma chapa gigante, hoje tem 2 fritadeiras, então assim, aí às vezes a gente olha, porque às vezes a gente pode se comparar, pô, beleza, a minha chapa é tal, mas pô, mas o cara tal, ele tem uma chapa muito maior, o cara tal, ele vende o dobro de lanche, só que eu antes nem a chapa eu tinha. E outra, existe o processo. Sim. Não adianta você querer estar no lugar do outro se você ainda não passou pelo processo que ele passou. Exatamente. A gente tem o hábito de olhar muito. Inclusive, a gente tem falado muito isso aqui, né? Sobre a grama verde do vizinho, né? E é real. Essa questão das redes sociais, essa coisa do digital faz a gente olhar muito o outro pô, é legal como uma inspiração, mas a gente acaba às vezes se perdendo nesse processo, né? De, não, putz, podia estar assim, eu queria estar com esse equipamento, eu queria estar com essa equipe, essa estrutura de loja, e às vezes não é o seu momento, e tá tudo bem. Às vezes você não tá nem preparado para tudo isso. Talvez se Deus te entregar tudo isso, você se perde. Ó, eu vou falar para você. Tem uma parada que eu aprendi a perceber no processo, e aí, sei lá, cada um interpreta de uma forma diferente. Mas para mim virou uma percepção de toda vez que a minha vida vai evoluir, vai crescer. Toda vez que eu entro numa fase de evolução, eu passo por uma pressão muito grande anterior a ela. Sim. Então, assim, é um problema para tudo quanto é lado. Vem tudo de uma vez, igual tá agora. Agora tá, mas tá uma pressão e é sempre uma escala maior. É sempre uma escala maior. E aí, quando começa a dar a pressão, nos primeiros dias eu fico pilhado, né? Aí me cai a ficha e eu começo a ficar feliz, porque eu sei que vai vir uma coisa boa pela frente. Sim. Aí eu começo a ir, cansa, é pesado, e porrada. E aí, quanto mais novas fases dessas vêm, parece que elas vão se estendendo, mas só que a recompensa, né? O crescimento, ele sempre vem maior. Então, toda vez que eu passo por uma fase dessa, é a minha percepção. Pra mim, cara, eu já tô ligado, eu já fico esperto, assim, que, porra, vai vir um estouro aí, que eu tenho que me preparar. E aí toda essa pressão é justamente pra forjar você, pra você estar preparado. E não adianta você querer ter, sei lá, pegar o Luiz da Caiká lá, que é o ponto fora total da curva. O cara vende 2.000 pedidos no dia, velho. 2.000 pedidos. Não são 2.000 hambúrgueres, são 2.000 pedidos no dia. Já imaginou chegar numa pressão dessa? Aí a galera fica, não sei o que. Mas, cara, olha isso. O cara tem uma estrutura absurda para entregar 2.000 pedidos. Então hoje, ele teve que se preparar. E ele começou pequenininho, ele teve que se preparar, ele teve que passar por um processo.
Então não adianta você olhar o outro e querer ter o mesmo resultado que ele, mas sem passar pelo processo que ele passou. Sim. Esse é uma etapa que não dá pra pular. E acho que cada um tem a sua história também, né? Acho que a Sim, gente sim. tem que usar a história das pessoas como Como inspiração, né? inspiração, é. Não Às querendo se vezes, cara, comparar. você não vai ser gigante, ó. Quer ver uma parada que pega muito no mercado? Tem muito essa cultura de falar, não, que você tem que sair da operação para poder gerir, para expandir, ter 50 lojas. Cara, tá tudo bem se você tiver uma só e cuidar dela de forma foda, Sim. único, assim, que você todo dia tem paixão de estar ali, de fazer as coisas e tal. Tá tudo bem. Não precisa você ter 50 lojas. Não precisa você ter 500 funcionários. É muito de cada um. Pô, teu sonho é esse, teu desejo é esse, então, não, cai pra dentro. Ah, era esse, no meio do caminho mudou. Tá tudo bem. Sim. Muda a rota. Direciona. Não, não é esse, eu só quero ter uma. Tá tudo bem. Mas faça com intensidade. E eu acho que no meio do caminho o cara vai se adaptando, né? Porque que nem se eu falar que é o meu sonho trabalhar com alimentação, trabalhar com hambúrguer, eu tô mentindo. Eu nunca Sim. imaginei isso na minha vida. Eu fui imaginar isso quando eu deitei na cama e vi a propaganda do hambúrguer. Foi ali que eu falei, opa, pode ser. Não tava nem traçado Não isso, né? tava, não era. O meu plano sempre foi assim, cara, eu quero mudar de vida empreendendo. Isso eu tinha claro. Uhum. Agora, com o que e como, aí eu falei, aí Deus prepara. Sim, sim. Aí vai acontecendo, a Mano, gente vai se encaixando. você já teve. Você saiu da sua casa, né? Já mudou para um ponto e depois você mudou para outro. Sim. O que mais mudou nesse processo todo para você de estrutura? Cara, eu acho que a primeira coisa assim que mais me pegou, que foi desafiador pra mim, é a questão do profissionalismo. Porque eu acho que você fazendo em casa, ninguém tá vendo. Sim. Agora, quando você vai para um ponto, você já tá na rua. Por mais que ainda é na rua da minha casa, ainda são poucas pessoas, as pessoas estão vendo, as pessoas estão observando mais. Você fica mais Então, exposto, né? mais exposto. Então, assim, não é aquela coisa em casa, sabe? Não, por exemplo, em casa você vai fazer, por exemplo, na sujeira. Não era isso, que eu Não. sempre tive o máximo de limpeza possível. Até porque, pô, imagina eu comendo, né? A pessoa não sabe onde ela tá pedindo, Sim. sabe como tá sendo feito. Então, se é eu, quero uma coisa boa também. Sim, sim. Mas é muito diferente quando você muda para um ponto. E eu acho que principalmente, pelo menos pra mim, é a sensação de, porra, tá dando certo. Sabe, quando eu peguei o primeiro ponto, eu falei, caraca, tá fluindo. O negócio tá dando certo. Eu lembro quando colocou a placa que eu cheguei, porque assim, pra eu conseguir pegar o ponto, acho que uns 6 meses depois da hamburgueria eu consegui comprar uma moto. Então já foi minha primeira conquista. Então eu falei, porra, o negócio tá indo. E aí, pouquinho tempo depois eu peguei o ponto. Então o que eu fazia? Eu trabalhava na rua, fazia Uber Moto das 7 da manhã até as 5 da tarde, todo santo dia, de segunda a segunda. Mas mas domingo é aniversário da sua mãe. Mãe, beijo, parabéns, rua. Não tinha conversa. Aí eu chegava às 5, passava no açougue, comprava as coisas da hamburgueria, dava 6h30, abria a hamburgueria, ia até meia-noite. Aí fechava meia-noite, assim, no WhatsApp, aí eu abri o iFood, que no começo tentava, eu falei, pô, o iFood tinha muita hamburgueria, eu falei, pô, não vou conseguir competir com esses caras. Sim. Aí de madrugada tava tudo fechado, eu falei, pô, essa é minha hora. Então, às vezes, no iFood vendia 2 lanches na madrugada, já era alguma coisa. Aí no outro dia, 7 horas da manhã, tava na rua de novo. Então, eu conseguia, sabe, conciliar isso pra conseguir ter o ponto. Porque eu falei, pô, vou precisar pintar, vou precisar colocar uma placa, fazer um desenho fora. E quando você vai pra esse lado, você começa a perceber que tudo custa. Sim. E não custa barato. O custo não é barato. O cara vai fazer um desenho, 700 pau pra fazer um desenho na parede. Você fala, caraca. Aí você vai ver uma placa pra colocar simples, só uma placa simples é R$ 700. Hoje parece ser pequeno, mas naquela época R$ 700 pra mim era... Grana, isso é louco. Porra! Às vezes, eu gosto de, assim, eu tô gostando menos ultimamente, né, porque tá tendo muita, mas eu gosto de fazer essas paradas de obra, mexer algumas coisas assim, não a parte pesada, mas essa parte mais de decoração, Sim. pintura, layout e tal. E durante um tempo também, cara, além do gostar, foi por uma necessidade de economia, porque ou você faz, mano, é Ou uma a grana conta que não às vezes fecha. é um investimento de um insumo, é Sim. uma conta, é um gás, um negócio, e você E acaba. a gente começa a fazer muita conta, né? Você fala, pô, Você vou faz pagar conta pra tanto pro tudo. cara fazer isso. Só que se eu fizer, eu vou economizar Já isso. Com isso economiza daqui eu isso. já consigo colocar ali. Então o cara vai começando a fazer conta. Então acho que do primeiro ponto, acho que foi essa sensação de, pô, tá dando certo. E do segundo ponto, cara, acho que o sentimento já foi tipo assim. Foi um já deu certo, mas não já deu certo, pô, já deu certo, relaxei, Cheguei num não. ponto de Não foi conforto, nesse. né? Mas foi tipo assim, porra, eu consegui, eu já cheguei em algum lugar, entendeu? Agora é daqui pra frente, é daqui pra mais. É porque o segundo ponto eu já consegui reformar mais da forma que eu gostaria. Não 100%, porque da forma que eu gostaria exigiria um custo muito maior. Sim. Mas assim, pô, eu já tinha um teto, eu já tinha uma coifa instalada certinha, uma cozinha, um janelão pro cliente vir pedir. Uma coisa que eu sempre quis muito, eu tinha uma parede azulejada, eu falei, cara, vai ser só passar um pano. Eu tinha que ficar pintando a parede lá cada um mês. E o cliente olha assim a parede suja, ele acha que é porqueira. O cliente não vai achar que, Não entende, pô, você né, o ligou a processo. chapa, você colocou um Sim. bacon ali, espirrou, sujou, não tem como.
Então muita gente olhava e eu via as pessoas olhando com o olhar de julgamento, que eu falava, cara, vou ter que passar por isso nesse momento. Não tem como colocar o azulejo aqui agora. Então hoje, só de ter uma cozinha azulejada, de ter um espaço maior, sabe? Eu lembro que as mesas, eu não tinha mesa de inox, era balcão. Eu peguei o cara me vendeu uma porta que ele não usava, cortei a porta no meio, fiz 2 bancadas, É isso aí. coloquei a mão francesa ali, coloquei ali 3 mãos francesas. Foi isso, então foi os balcão de madeira, e aí depois eu consegui comprar as mesas de inox, então tipo, hoje tem as mesas de inox, sabe? Então hoje eu olho com olhar muito satisfação. Então acho que esse segundo ponto faz o quê? Acho que faz 1 mês e meio que eu mudei. Então Caraca, hoje toda recente. vez que eu limpo, é um tesão limpar, lavar, ver tudo bonitinho, tudo brilhando. A sensação de ver algo que você construiu com as próprias mãos, Sim, assim, que você passou. Por isso que o processo é importante. Porque o processo, além de te forjar, de te ensinar muitas coisas, muitos valores, muitas visões de. Às vezes, coisas simples, cara. Eu vou botar um quadro na parede, putz, não deu certo. Aí você vai e faz uma adaptação lá, né? Um ajuste técnico, ou a famosa gambiarra, né? exatamente. Mesmo sem perceber, aquilo ali, cara, já é uma expansão de conhecimento que você está adquirindo, coisas que você talvez nunca tenha feito e você vai lá e faz. Cara, aquilo ali já amplia a tua mente um pouquinho, né? Tem uma frase que um amigo que teve aqui com a gente, o grande Alê, teve aqui bater um papo com a gente e ele falou que a cabeça é o metro quadrado mais caro que existe. O nosso potencial de conhecimento, de aprendizagem é absurdo. E é um negócio que não ocupa espaço, Sim. não tem preço, ninguém pode tirar de você. Tu já parou para imaginar que com 27 anos, tudo que você aprendeu até agora, você pode perder tudo, irmão. O relógio, a roupa, ficar no zero, mas ninguém vai tirar o que está na tua Sim. cabeça. E Todo é conhecimento só o que o adquirido, cara toda precisa pra experiência. fazer de E novo. é só o que você precisa É. para começar. Você vê, você estava quebrado, devendo mais de 100 mil reais, no zero, passando sufoco, perrengue, mas tinha vontade, tinha garra, tinha visão, e foi lá e virou a chave. É só isso que a gente precisa. Sim. Por que eu tô levantando essa bola, mano? Porque às vezes é foda. Principalmente para quem empreende, a nossa mente às vezes nos sabota muito. Nem todo dia a gente consegue estar bem e existem momentos que a gente precisa de apoio mesmo, de orientação, de trocar uma ideia com alguém para poder se animar e dar uma chacoalhada. Às vezes até pra desabafar, né? Para Só pra colocar pra desabafar, a fora. gente só precisa ser ouvido, Sim. E nesse processo, cara, se você às vezes não reage, você acaba afundando de vez. Então, passar por uma dívida grande assim é algo muito pesado. Só quem viveu isso Sabe. entende. Então, você já foi um grande guerreiro, assim, em ter superado isso, em ter se livrado desse processo e não ter desistido no caminho, porque muita gente acaba desistindo Sim. mesmo. Eu Mas acho que isso é um ponto que muita gente que. Até a minha irmã falando novamente dela, que aí ela brinca, ontem mesmo ela falou, nossa, mas eu só vendi 4 lanches hoje, não sei o quê, quase que eu fechei mais cedo. Aí eu peguei e falei, Rafa, já teve dias que eu fiquei, porque como eu fazia em casa, então, e minha casa é pequena, né? Só Aham. quarto e cozinha. Aí eu lembro que eu tinha que pegar as cadeiras da cozinha, colocava as cadeiras pro quarto, isso todo dia. Puxava a mesa, encostava a mesa no canto pra ficar um espaço melhor. E eu lembro que tinha dias que eu fazia isso 6h30 e só ia sair pedido, eu fechava 11h30. Teve dias de sair pedido 11h20, 11h25. Eu ficava a noite inteira lá plantado e não saía nada. E postava, só que eu nunca postei no Instagram, nossa, não tá vendendo nada, não. Eu sempre colocava, postava o lanche, estamos atendendo aqui até 11h30. Ainda dá tempo de fazer seu pedido. E postava fotos de lanche, fazia vídeo, fazia isso, fazia aquilo. Falei, não, vai vender. E graças a Deus, desde quando eu inaugurei, não teve um dia sequer que eu não vendi. Todos os dias eu vendia. Teve dias de vender um lanche só. Falei, cara, só vendeu um hambúrguer hoje. Aí eu olhava e falava, pô, paguei o motoboy. Se for olhar o gás que eu gastei, tudo que eu Já gastei, era. prejuízo. Tinha vez que eu olhava assim, de segunda a quinta, era prejuízo a semana inteira. A conta não fechou. Mas não, mas amanhã vai fechar. Por que você acha que você não desistiu? O que te moveu? Eu acho que o que mais me pega é que eu não tinha pra onde voltar. Eu sempre pensava, vou desistir, vou fazer o quê? Vai mudar o que na minha vida se eu desistir? Não muda nada. E eu sou um cara que, tipo assim, eu não vou dizer que é orgulhoso. Talvez seja um pouco. Mas quando eu começo uma coisa, eu não gosto de olhar assim e falar, putz, aquelas pessoas que falou que não ia dar certo vão estar certa. Falar, não, eu vou até o final. Foi a mesma coisa, por exemplo, vendendo perfume. Eu fui até o final, até quando eu falei, não, agora realmente, agora eu tô pra baixo do fundo do poço, daqui não tem mais pra onde ir. Aí eu falei, realmente, agora eu preciso recalcular a rota. Mas eu gosto de ir até o final. E eu sempre vi muita
desde o primeiro dia eu sempre vi, como eu posso dizer? Eu sempre enxerguei dando certo, sabe? Desde o começo. Eu sempre falei, cara, Deus não colocou essa ideia no meu coração à toa. Então eu sempre vi dando certo. Por mais que vendia um lanche só, mas eu sempre via vendendo 20, vendendo 30. Tanto que eu falava, tem minha funcionária, que eu até agradecer ela, Mari. Beijão. Cara, é minha funcionária, ela começou comigo quando eu fazia em casa os lanches ainda. Eu acho que isso é uma coisa boa, Deus me abençoou de colocar uma pessoa boa do nosso lado também, sabe? Porque, cara, ela tá mais de 2 anos trabalhando comigo, acho uns 2 anos pelo menos trabalhando comigo. Ela nunca faltou nem um dia, nunca me deixou na mão, nunca. Artigo de luxo, hein? Porra! Eu falo, ó, só tem um pouco de paciência que você vai crescer junto comigo, vai dar certo. Então assim, eu tenho que agradecer muito a ela também, nesse sentido, porque, cara, até hoje ela tá junto comigo. Agora, graças a Deus, eu tô numa expansão, vou ter que contratar mais gente agora entre esse mês e o próximo, já vou começar de freelance de fim de semana, vou ter que colocar mais um funcionário na cozinha. Mas, cara, eu acho que eu não tinha pra onde voltar, sabe? Eu falei, cara, é daqui pra frente. Não tem. Eu já comecei, já tô aqui. É como diz a máxima, né? O bom de estar no fundo do poço é que você chegou no fundo, não tem mais como descer. Agora é subir, não tem como descer mais, exatamente. E desde o primeiro dia, eu lembro como se fosse ontem, o primeiro dia, eu lembro que quando eu finalizei, quando eu cheguei em casa assim, eu abri a conta, eu acho que tinha uns 300 e poucos reais na conta. Fora os 150 que já tinha entrado. Então, no mesmo dia, acho que eu fiz uns 600 reais. Cara, eu cheguei na minha mãe, eu dei um abraço nela, eu falei, mãe, encontrei. Agora eu vou sair desse buraco. Aí ela, mas o que? Eu abri a conta, eu mostrei 300 e pouco, 400 e pouco, alguma coisa assim que tinha. Aí ela pegou e falou, mas isso é de onde esse dinheiro? Eu falei, dos lanches. Aí ela, mas vendeu tudo isso hoje? Eu falei, foi, mãe, tudo hoje. Porque eu vendi os 20 não, 19, que um eu usei pra tirar as fotos. Né? Foi 19. Os 19 eu vendi no mesmo dia, eu vendi tudo. Eu lembro que deu, acho que foi 9 horas, 9h30, já não tinha mais nada. Aí o que eu falei? Eu falei, cara, eu vou postar sold out. Galera, zerou nosso estoque e tal, zerou tudo, como se eu tivesse um estoque gigantesco. Falei, eu não tô mentindo, mas tô fazendo meu marketing. É o marketing. Falei, vai gerar curiosidade. Ela falou, cara, a cara inaugurou e vendeu tudo, deve ser bom, né? Sim. Então eu falei, pô, vai gerar curiosidade. E aí, nesse primeiro dia, ali eu já tive a certeza. Eu falei, cara, vai dar certo. Eu já sei que amanhã não vai vender 20 lanches de novo, tá tudo certo. Amanhã pode ser que venda, pode ser que não venda. Mas se eu mantiver isso, se eu for me profissionalizando, for aprendendo, então sempre fui vendo muito vídeo, fui tentando tirar fotos. Uma dica pra quem tá começando. Cara, eu vi até com um rapaz lá do Dourado, ele falou isso aqui, que ele tem hamburgueria lá também. Ele falou, cara, os influencers assim da região, sabe? Sim, influencer pequeno. Putz, isso é muito bom. Pô, essa galera famosa. Então eu tomar cuidado, né? Porque tem a galera que só quer comer lanche de graça. Então, mas se pegar, tem muita gente boa e assim, não vai nessa de olhar, o cara tem 50 mil, não. Mano, olha engajamento. Às vezes a pessoa tem 300 seguidores, a minha esposa mesmo, ela é influenciadora. Sim. E aí ela tá em vários grupos, né? Ela agora é patrocinada por algumas marcas e tal, de moda, essas coisas de cabelo e tudo mais. E aí, ela tá em alguns grupos, cara, que às vezes tem, tipo, umas meninas lá que tem 300 seguidores. Só que vai olhar o engajamento dessa pessoa, cara, surreal. 500, 1000 pessoas e gera resultado. Tanto que o olhar das grandes marcas é justamente para esse cara. Sim. Os micro-influenciadores, eles geram uma comunidade que gera resultado. Você pode pegar e aplicar isso na tua região. Vê quem é os influenciadores da tua região ali, seleciona uns 3, 4 ali e faz uma parceria. Foi exatamente o que eu fiz. Aí eu comecei a ver as pessoas assim da região e eu fui muito no que você falou, do engajamento. Falei, pô, a pessoa tem 10 mil seguidores, mas pode ter comprado esses 10 mil, não sei de onde vem. Então eu olhava as curtidas que a pessoa tinha no vídeo, eu não tinha muita noção ainda. Mas eu via, pô, a foto da pessoa aqui tá bem curtida, tem, 300 curtidas. Tem comentário pra caramba. Tem comentário pra caramba. Aí eu via que já divulgava uma coisa aqui, outra ali, eu via que a galera ia seguir, sabe? Aí eu falei, cara, vou investir nisso. Então, pô, é só um lanche. Cara, eu lembro que eu mandei pra uma menina, que até hoje eu faço divulgação com ela. Eu lembro que no dia que eu mandei, no mesmo dia, acho que eu ganhei quase 100 seguidores. E ali virou uma chave. E nesse dia foi tanta venda que eu não dei conta. Eu tive que fechar mais cedo. Eu falei, galera, encerramos porque começou a atrasar a pedida, aquela doideira. Eu falei, não vai dar mais, tem que segurar. E foi no dia que eu mandei pra ela divulgar. Eu lembro que foi numa sexta-feira. Então ali virou uma chave pra mim. Eu falei, cara, é o caminho. E aí eu comecei a ver as pessoas que eram famosas assim no meu bairro, tal, que já divulgavam alguma coisa e comecei a mandar pra divulgar. Aí eu lembro que nisso deu uma alavancada gigantesca. Isso, tipo assim, acho que eu tava com 200 seguidores quando eu mandei pra ela. Uma semana depois eu tava quase batendo 1000 já. Que eu já comecei a mandar pra mais pessoas, tal. Que eu falei, cara, não tem como eu pagar dinheiro agora pra investir nisso, eu não vou ter. Sim. Então eu preciso usar o que eu tenho. Então isso é uma coisa que ajuda muito, sabe? Outra coisa que eu fazia muito, o cliente que comprava, eu falava, cara, se você postar e marcar a nossa página no Instagram, você ganha um brinde no seu próximo pedido. Eu usei muito essa estratégia. Então praticamente todo cliente que comprava, ele postava e marcava, porque eu oferecia entrega grátis e oferecia uma batata grátis também.
Então eu perdi um pouco, mas fazer o quê? Tô no começo, eu não tenho outra estratégia. A estratégia que eu tenho é essa. E eu sempre pensei muito que a galera vai muito pela indicação. É muito mais fácil eu comprar algo, porque imagina que você é meu amigo. É muito mais fácil eu comprar porque eu vi que você indicou, porque eu confio em você. Sim, Eu não sim, conheço a marca, verdade. mas você eu conheço. Então eu falei, pô, se ele comprou, ele falou que é bom, então pode ser que seja mesmo. Então sempre fui muito essa estratégia, sabe? Essa questão das indicações e tudo mais. Acho que isso foi uma coisa que foi um diferencial. Cara, deixa eu fazer uma vírgula aqui que eu tô incomodado pra fazer. Eu não costumo entrar muito nessa seara, não, mas às vezes acontece e às vezes acontece. Sim, Vai chegar um momento pra você, logo, logo, tá? Que você vai ter algumas oportunidades de estudar mais sobre esse setor, sobre essa área e tal, e cai pra dentro disso, sim, porque você ainda vai ser o cara que vai ajudar outros pequenos a transformar negócio, a começar do zero. Porque, cara, tu tem uma visão, por mais pra muita gente pareça assim ser algo muito óbvio de se dizer, mas eu brinco muito de falar que o óbvio precisa ser dito. Você é um cara muito resiliente. Dá pra ver, assim, tá descrito no seu DNA que você é muito resiliente, que não é qualquer coisa que te derruba, te abala. E eu olhando pra você hoje, eu enxergo você como um mentor aí de pequenos negócios que estão começando. Não sei se é isso, mas eu acho que você é um cara amém, de muita recebo. fé e você vai entender a mensagem que tá chegando, assim. Sim, Que Deus esteja me usando aqui para trazer alguma. Tava me incomodando aqui, eu precisava amém. falar. E eu falo aqui já para ficar registrado que quando você estiver lá na frente estourado, não foi o Alisson que Vou falou, não. lembrar. Aí eu vou voltar Foi aqui de só o novo. Pô, recado. lembra É, aquele dia? vai, vai. Foi só. Cai para dentro disso, mano. Sim, Mentor de iniciantes, mentor de pequenos negócios. Você vai virar a chave da vida de muita gente. Porque você tem uma coisa que muita gente não tem que precisa aprender, que é a resiliência. sim, Isso é, eu acho que é uma das principais características que definem um empreendedor que vai ter sucesso. Você pode não ter chegado lá, mas você constantemente está caminhando sim. para aquele que vai se perder no caminho. Só uma vírgula, foi mal. Não, e eu acredito muito nisso, cara, porque, e principalmente agora, porque assim, eu tô vendo mais uma vez, né, a minha irmã, que ela começou, tem 2 semanas que ela começou a hamburgueria dela. E eu não me via nesse estágio de Sim, estar ajudando, porque uma coisa é você ir fazendo, outra coisa é você lembrar o que sim. você fez, você dá dica, ó, faz isso que vai dar certo. Então eu ajudo muito ela nesse sentido, ela fala, pô, faz isso, faz assim que vai dar certo, faz aqui que vai dar certo. E eu comecei a sentir um pouco disso também. E eu acho que eu tô numa fase hoje, essa fase de, acho que de profissionalização. Sim, sim. Porque desde o começo na hamburgueria sempre foi muito assim, dá um jeito aqui, dá outro ali, faz isso, faz aquilo, foi tudo meio que empurrando, vamos se dizer. Hoje eu tô no estágio que tô pensando, cara, agora eu preciso ser mais profissional, eu preciso estudar melhor, eu preciso ter umas fotos melhores, eu preciso ter uma embalagem melhor pro meu lanche. Então assim, eu tô começando a, sabe, eu preciso, pô, entender um pouco mais sobre até a questão se eu usar a minha melhor carne, sobre o melhor, sabe, essa questão mais profissional. Então acho que eu me vejo realmente um pouco nisso assim. Lembra da madrugada dos vídeos do primeiro dia? Sim, Então, pega, cai pra dentro, estuda. Acho que você é um cara inteligente, tem capacidade de absorver muita coisa que o mercado tem de informação, porque com conhecimento aliado ao dom natural que você tem de visão do negócio, acho que você consegue é ajudar onde o muita negócio vai. gente e além de ajudar você mesmo, porque Sim, não adianta a gente ser talentoso, velho. O cara mais talentoso do mundo, ele vai ser superado pelo cara mais determinado, sim. sempre. Eu sempre pensei O nisso. treino constante supera o dom natural. Sempre, 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 sempre. Tem diversos casos aí no esporte, principalmente, a gente vê muito isso, né? De um cara que é talentosíssimo pro negócio e aí vem alguém que era, às vezes, nem sabia fazer direito e passou uma vida inteira se dedicando e em um momento vai lá e supera. E fora a questão também, acho que até das condições, não só condições financeiras, mas acho que de um geral, seja uma condição familiar, às vezes o cara tem uma família que apoia, o Sim, cara não tá sim. sozinho, seja tudo isso. Eu acho que nem sempre a pessoa também que tem as melhores condições é a pessoa que vai dar mais certo. Sim, Porque às real. vezes o cara tem tudo, às vezes o cara vai começar já com a chapa, com a fritadeira, com isso, o cara tem dinheiro, o cara investe, o cara já pega um ponto e o negócio não vai. Só que não é só isso, sabe? Eu acho que tem esse a mais, o cara tem que querer de verdade, tem que estar afim de pagar o preço. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não usava aplicativo de plataforma, né? Não. Eu Só fiquei no, só só o no, no WhatsApp, WhatsApp sim. direto por um tempão e agora você começou a usar Sim, o 99. foi a 99 Food, foi, se eu não me engano, eu fiz o cadastro em outubro. Tá. Foi em outubro. Por que que não usava e o que que mudou com esse novo processo? Cara, acho que o porquê, primeiro, acho que
de tudo, assim, pra ser bem sincero, foi a falta de conhecimento, porque eu não tinha conhecimento na área. Então, eu falei, cara, eu não sei trabalhar com iFood, acho que o primeiro ponto foi esse, não sabia nem pra onde que ia. Então, quando eu comecei, eu nem pensei em iFood, na minha cabeça foi assim, cara, eu vou usar o meu Instagram, porque como eu já trabalhava com perfumes, então eu tinha uma certa clientela. Eu falei, Sim, pô, o sim. cara que usa perfume, ele também come. Come. É simples. Aí, pô, se 10% dos caras compram perfume comigo e comprar um hambúrguer, eu já fiz alguma coisa. Sim. E aí eu sempre pensei na estratégia de divulgação, tal, da galera mencionar nos stories, então sempre acreditei muito nisso. E como desde o começo eu comecei vendendo bem, dentro da minha realidade, então assim, pra mim eu não via necessidade, sabe? E eu tinha muito medo também, coisa que eu já não tenho tanto. Eu entendi que a gente vai adaptando e vai... Cara, o crescimento, você vai crescendo e depois você vai ajustando. Pô, cresci aqui, não tô dando mais conta, essa chapa não dá mais, aí eu compro outra. Ah, não tem como eu comprar outra antes do crescimento porque eu não tenho condição pra isso. É isso aí. E Então tem você coisa que não vai... faz sentido, né? Às vezes você tem que. Eu falei esses dias aqui num podcast que a gente tava gravando aqui. A galera quer às vezes montar a melhor cozinha, tá? Sai gastando um monte de o que tem e o que não tem, Sim, sem necessidade. Deixa a tua demanda crescer, deixa você chegar num nível em que não tá mais suportando o que você tem, aí você muda. exatamente. Então eu sempre pensei muito nisso. Só que no começo não. No começo eu tinha medo de abrir o iFood também por conta disso. Falei, pô, se eu abrir esse iFood e começar a sair um monte de pedido, como que eu vou fazer stand de hambúrguer na frigideira? Não vai ter como. Então eu tinha esse medo. Só que hoje já é diferente, eu já penso diferente. Então o conhecimento, né? Como a gente conversou, a experiência. E aí, quando eu tive a ideia de abrir o iFood, acho que foi uns 2, 3 meses depois, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou abrir de madrugada. Porque o de madrugada tem poucas lojas abertas, acho que ali vai ser um diferencial para eu conseguir vender. Eu comecei com o iFood. Aí eu trabalhava até 11h30, depois eu fechava, né? E abri o iFood a madrugada até 2, 3 horas da manhã. E como eu vendia em casa, tinha um pessoal da rua que às vezes ficava no bar e tal, e o pessoal vinha chamar. Eu falava, não, você chamou, você viu a luz acesa? Pode gritar. Chamar que eu tô aqui. Pode chamar que eu faço. Então foi ainda assim. Aí, só que o iFood era bem pouco. Aí depois eu percebi que vendia muito pouco. Aí eu cheguei no nível que eu não precisava mais vender de madrugada. Aí eu falei, cara, então eu vou fechar o iFood. Eu até deixava o iFood aberto assim durante o atendimento, mas vendia muito pouco, muito pouco. Então aí chegou uma hora que eu acabei deixando de lado, sabe? O iFood, foquei mesmo no WhatsApp, que as coisas estavam fluindo. Aí quando foi em outubro veio a 99. Cara, aí foi uma virada de chave. Porque eu lembro que assim que eu cadastrei na 99, foi bem no começo, né? E eu acho que as fotos chamavam muita atenção da galera, porque eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de fotos reais. Eu não gosto daquela foto muito editada, com muito brilho, com muita coisa. Eu falei, não, cara, eu quero olhar o lanche e imaginar aquele lanche na minha mão. Olhar e imaginar o lanche mesmo, sabe? Não aquela coisa totalmente editada, que nem hoje tem IA. Eu vejo muita gente que faz foto de IA e tal. Na minha concepção, isso é o que dá certo pra mim. O que dá certo pra mim é a foto real. Eu tirar a foto do lanche mesmo. Claro, você vai colocar uma luz, colocar um brilho pra foto ficar mais bonita, ok. Mas é a foto real. A pessoa olhava o lanche e falava, cara, o lanche que eu tô vendo na foto é o que vai chegar na minha casa, entendeu? Então, assim que eu cadastrei na 99 Food, cara, foi um start. Eu dobrei meu faturamento no primeiro mês. Caramba. Foi assim, ó, dobrei. Literalmente eu dobrei. Foi a dobra. Eu lembro que eu vendi em torno de 400, 300 lanches no mês. Quando eu coloquei a 99, no mesmo mês eu bati 800 lanches. Eu não tava dando conta, tava uma loucura. Eu ficava na cozinha, fazia entrega, voltava, ia na cozinha e pedida travava, aí atrasava, aí fechava a 99, aí o motoboy não dava conta. Meu, foi uma loucura. Foi assim, o primeiro mês de loucura. Nessa época você já tinha lembrado que precisava de motoboy, né? Que já. Tem uma resenha aí, né? Tem uma história que você não sabia que precisava de motoboy. Verdade, até esqueci dessa parte, que no começo eu fui lembrar que eu precisava de motoboy no dia da inauguração, na verdade. E isso, na verdade, não foi eu que lembrei, foi minha mãe que chegou em mim e falou, Su, mas tá fazendo tudo isso e quem vai entregar esses lanches? Aí eu, putz, eu pensei na carne, no hambúrguer, no refrigerante, mas quem vai entregar isso? Já tinha até pedido e não tinha gente pra entregar. Aí eu consegui um rapaz da rua e eu tinha muito medo, eu falei, pô, aí eu falei pra ele, cara, só que é o seguinte, primeiro, eu não sei se vai ter entrega. Segundo, eu não sei se eu vou conseguir te pagar a encosta, né? Que o motoboy tem que pagar ali a encosta dele, como se fosse uma diária. Aí ele pegou e falou, mano, faz o seguinte, eu tô aqui na rua, tô parado, tô fazendo nada. Se sair pedido, você me avisa. Aí eu falei, se sair uns 4, 5 pedidos, eu te pago pelo menos uns R$30 da diária, pode ser? Ele falou, não, fechou então, pode ser. E aí ele ficou lá, à disposição, aí acho que foi uns 2, 3 dias, aí depois disso eu já falei, cara, eu não tenho moto, não tem quem entrega, que nem hoje minha irmã, eu brinco com ela, hoje tem o marido dela que tem carro, ela tá fazendo as entregas de carro. Aí ela, nossa, Su, mas gasta muita gasolina de carro. Eu falei, minha filha, você tem um carro? Eu nem tinha um carro, ia gastar mais se eu tivesse que pagar motoboy sem condição. Então, nem do motoboy eu lembrei, mas nessa época eu já tinha motoboy já, as coisas começaram a fluir. E aí foi isso, quando veio a 99 Food, aí foi onde eu percebi, eu falei, cara, eu preciso melhorar as coisas aqui. Aí eu comecei a melhorar, assim, na questão de tudo, cara, acho que da preparação, de deixar as coisas prontas antecipadamente, sim, o preparo é bom. Sabe, o preparo, assim, sabe, deixar tudo. Então, antes eu chegava na hamburgueria, era 6h30, que eu trabalhava na rua o dia inteiro, aí eu sabia que não ia ter pedido 6h30 em ponto. Se saísse, ia sair um lanche ou outro, então não me preocupava tanto em deixar tudo preparado. Quando eu comecei a 99, eu falei, cara, eu preciso me preparar melhor.
eu preciso já ter mais carne de estoque, eu preciso ter um estoque melhor, eu preciso de uma chapa melhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí foi virando, graças a Deus hoje assim, acho que a 99 Food, acho que é 80% das nossas vendas hoje é pela 99. Forte. Aí tem a Kita também, a Kita vende muito pouco assim, sai alguns pedidos, mas tudo que é a mais é bem-vindo, né? Sim. Mas hoje a 99, acho que 80% do nosso faturamento vem da 99. E aí eu fui aprendendo as estratégias dentro da plataforma, mas tudo assim, cara, tudo olhando os outros. Eu abria, eu falava, pô, deixa eu ver as outras hamburguerias. Uma coisa simples, cara, que muita gente não sabe. Eu ia morrer sem saber disso. Eu percebi que a maioria das hamburguerias, o refrigerante na plataforma, ele é um valor muito maior. As batatas também. Aí eu comecei a pensar, pô, mas por que? O cara consegue vender um lanche que eu vendo por 18, o cara vende por 12. Como que esse cara faz isso? O cara tem mais funcionário, o cara paga mais aluguel. Aí eu comecei a observar, a batata dele era quase o dobro do valor da minha, o refrigerante dele era quase o dobro do meu. Eu falei, então o cara tá tirando lucro daí. Eu falei, eu vou fazer esse teste, eu vou colocar o meu refrigerante e minha batata no valor do dele. A minha batata que era 16, eu joguei pra 23. Meu refrigerante que era 5, eu joguei pra 8,90. Uma coisa acaba subsidiando a outra. Exato. E aí eu comecei a colocar. Aí eu fui aprendendo a mexer na plataforma, eu consegui colocar os adicionais lá. Quando o cliente escolhe o hambúrguer, já aparece para ele os adicionais. Então eu já tô induzindo o cliente a comprar um adicional. Pô, lucrei pouco no hambúrguer, mas o cara pediu uma batata com cheddar e eu tô lucrando R$15 nessa batata. Sim. Então eu aluguei muito mais do que um lanche. Então eu comecei a entender essas estratégias e tal. Mas foi tudo assim, cara, tudo olhando. Eu acho que quando a gente quer, a gente se vira, a gente faz acontecer. E sempre de madrugada, que era o tempo que eu tinha. Então eu chegava em casa meia-noite, 1h da manhã, aí eu abria a 99 Food e começava a ver, pô, deixa eu ver as hamburguerias aqui perto que vende muito. Até o rapaz comentei com você que veio aqui, eu entrei e falei, cara, deixa eu entrar no cardápio dele. Eu comecei a analisar o cardápio dele. Eu falei, cara, eu acho que olhar o mercado, eu não falo concorrência direta, mas olhar o mercado é importante para você entender como é que tá, mas não dá para se posicionar só por isso. Não. É preciso buscar conhecimento, ter informação técnica, porque às vezes a realidade que está acontecendo para um não é a mesma para você. Exatamente. Então, esse movimento é sempre importante a gente fazer com muita cautela para não tomar nenhuma ação errada. Cara, foi isso. Diz uma coisa, que dias que vocês funcionam lá? Como é que é o rolê teu lá? Cara, lá agora a gente tá de segunda a segunda. Antes eu fechava na segunda-feira, mas agora tá sem folga, tá on fire total, direto. Mais uma vez por conta do aplicativo, porque segunda-feira era o dia que eu fechava. Só que agora segunda-feira eu vendo muito. Principalmente que a gente tem que observar, mais uma vez. O meu principal concorrente, vamos dizer, da região, ele não abre na segunda. Ótimo. Então, na segunda eu vendo muito. Então, eu falei, cara, segunda-feira não tem como mais eu deixar fechado. Então, hoje a gente abre de segunda a segunda, até de segunda a quinta-feira é até às 23h30, né? Até às 11h30, das 6h30 às 11h30. E de sexta a domingo, das 6h30 até a meia-noite. Então, funciona aí a semana inteira. Se você pudesse hoje, agradecer ao Sullivan lá do passado, do dia 1 do negócio, por alguma coisa que ele fez, que ele não desistiu, o que você falaria para ele? Porra, primeiro, acho que primeiro eu falaria muito obrigado. Tipo assim, cara, ainda bem que você continuou, que você persistiu. E... Cara, putz, é complicado, porque é uma pergunta boa, porque eu nunca pensei nisso. Né? Eu tenho... Ontem, na verdade, eu recebi um negócio que me fez refletir sobre isso. Sim. É o constante olhar para trás, né? Sim. Olhar onde você estava, de onde você saiu. Às vezes você está passando por uma fase difícil agora, mas... Eu acho que o principal, cara, acho que a característica que eu tive, que acho que eu me agradeço muito por isso, vamos dizer assim, acho que essa questão do não desistir, sabe? De sempre olhar para frente. Eu nunca olhei para trás. Tipo assim, eu nunca pensei em recuar. Ah, não, mas aconteceu isso, pô, então é melhor dar um passo pra trás. Não, é pra frente, a vida é pra frente. Ah, não, mas tô vendendo pouco, mas não sei o que. Não, é pra frente. Ah, vendi pouco, então, vendi pouco hoje, o que eu vou fazer amanhã? O que eu fazia? No outro dia eu pegava e mandava lanche pra menina divulgar. Falei, não, então vou mandar pra divulgar pra vender mais. Ah, não, tô vendendo pouco, vou comprar menos estoque. Não, vou comprar mais porque eu sei que vai vender. Então, acho que o acreditar, sabe? Eu acho, pô, tá vendendo pouco, mas a culpa é minha, não tá vendendo pouco, porque não, a culpa é minha, o que eu tenho que fazer pra vender mais? Então, acho que o pensamento tem que ser esse, não se travar, sabe? Cara, vai nessa pegada que eu te falei. Você vai ser o Rick Chester do hambúrguer. Sabe quem é o Rick Chester? Acompanhei muito ele no começo, Anota isso aí. Anota aí, ó. Esse cara vai ser o Rick Chester do hambúrguer. Se ele cair pra dentro desse negócio, em mais ou menos 1 ano, 2 anos aí, ele vai ser o Rick Chester do hambúrguer. Deixar gravado que eu vou voltar aqui. Não, já tá gravado, já tá gravado. Irmão, obrigado por você ter vindo aqui. Foi o que eu agradeço. Parabéns pela história
não só inspiradora, mas de resiliência mesmo, que você continue sempre assim, para tudo na sua vida. Eu acho que é uma das poucas características que poucas pessoas têm de ser resiliente, de não desistir por qualquer coisa, de enfrentar os desafios e fazer a coisa acontecer mesmo no meio das adversidades. Sim. Tem um presentinho especial nosso aqui para você, dos nossos parceiros. Maravilha. Quero te convidar, deixa aí o Instagram, os dias e horários que funciona, convida a galera para ir lá, a câmera lá é toda sua. Chama a galera para ir lá te conhecer. E é isso. E é isso aí. Agora é contigo. Galera, meu Instagram da nossa hamburgueria, tá? É Rodrigues_Burgers. Vamos ver lá um logozinho roxinho, bonitinho. Segue a gente lá. Nosso atendimento de segunda a segunda. Então, você que é de Diadema e região, cara, não perde a oportunidade. Pede com a gente, seja no WhatsApp, seja na 99 Food, seja no Kita. Pede lá com a gente, você não vai se arrepender. Estamos melhorando muito. Inclusive, vai vir um cardápio novo agora essa semana. Vão vir lanches novos, vão vir novidades, vão vir muita coisa boa. Então, segue a gente lá, acompanha a gente, beleza? Espero o pedido de vocês. E, cara, é isso. Agradecer de verdade mesmo pela oportunidade. Que, cara, eu comecei a hamburgueria foi só pra pagar as contas, às vezes, pra ser bem sincero. E hoje eu tô aqui contando como que eu comecei. Então, assim, pra mim pode parecer pequeno, mas pra mim foi muito gratificante. Pra mim é mais um passo, sabe? E eu sou uma pessoa que eu valorizo muito esses pequenos passos. A gente vai avançando, a gente vai evoluindo. E é isso. Prazer aí. Espero que vocês gostem também. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui com esse episódio. Em breve aí o Rick Chester do hambúrguer para vocês. Aproveita, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilha para geral conhecer a história de inspiração desse fera aqui. Cara, ó, se você assistiu, não digeriu, esse é um episódio, vai por mim, é um episódio para ruminar. Se você não sabe o que é ruminar, entra no Google, pesquisa que esse é um episódio para ruminar. Pequenas coisas, pequenos detalhes, coisas importantes que o Sullivan falou aqui, que com certeza é uma virada de chave gigante se você aplica na sua operação. Beleza? Segue também os nossos parceiros, nossos patrocinadores, e se precisar de alguma coisa, chama aqui que eu te dou essa moral e a gente vai junto resolver o seu problema para você viver uma realidade diferente em 2026. Valeu, galera. Valeu, equipe. Tamo junto e até a próxima.